Na aula de hoje, então, nós vamos estudar elementos flexíveis, são assim denominados, aqueles elementos de máquinas que, como o nome sugere, são flexíveis. Exemplos: correias, correntes, tá? Eixos flexíveis. Então, isso são os principais, né, elementos que nós temos para movimentação, né, para transferir movimento, que são flexíveis. Esse capítulo, ele é, basicamente, né, ele foi retirado do capítulo 17 do livro Elementos de Máquinas de Stiglitz, tá? Então, capítulo 17. Ele é dividido, esse capítulo 17, em correias, transmissão por correias planas e redondas, correia em V, correias de sincronização, corrente de roletes, né, que daqui são as correntes, né? Corda de fio, que é o nosso famoso cabo de aço, e eixo flexível. Tá? Então, esses capítulo 17, então, do livro Stiglitz. Esses slides baseados na 8ª edição do livro. Beleza. Transmissão por correio. A transmissão por correio, ela é bem adequada para utilizações em que a distância entre centros, tá, de eixos rotativos é grande. E, usualmente, é mais simples e mais econômica que outras formas alternativas de transmissão por potência. A transmissão por correia, frequentemente, elimina a necessidade de um arranjo mais complicado de engrenagens, mancais e eixos. Então, todo mundo já viu, né, transmissão por correia. Então, existem diversos exemplos de transmissão por correio, desde os mais simples aos mais complexos, né? Então, uma transmissão por correia simples, da máquina, da furadeira de bancada, né? Onde tem as polias em cima, a gente consegue variar a rotação dela, mudando a posição das polias, né, da correia. Outra transmissão por correia. A correia de sincronizadora do carro, pega ali na polia, né, na polia do motor, passa pela bomba d'água, passa pelo ar-condicionado, passa pelo alternador, passa por direção hidráulica, passa por vários, né, sincroniza, então, vários elementos. Outra correia, correia dentada, né, o pessoal chama, que é conhecida, né, como correia de sincronismo. Também, então, transmite lá o movimento, né, sincroniza o movimento entre o cabeçote do carro, né, as válvulas, e o virabrequim. Tá? Com discernimento apropriado do projeto, correias são usualmente silenciosas, fácil reposição, em muitos casos, em função da sua flexibilidade e capacidade de amortecimento, reduzem a transmissão de choques mecânicos e vibração espúrias entre eixos. Tá? Então, a gente tem muitos fatores, né, que levam à transmissão por correia, né? Então, são silenciosas, são de fácil reposição, né? Qualquer cidade, qualquer lugar tem uma loja que vende correias, né? Ela tem uma gama grande de tipos, nem tanto, né? Se for pensar. Então, geralmente o pessoal já usa correias mais padrões e acabam, então, tendo uma facilidade na reposição, né? A flexibilidade dela é boa, então ela consegue fazer
não vou dizer curvas, né, mas ela consegue, então, promover, né, uma capacidade de amortecimento legal, boa, transmissão de choques mecânicos, quando tem um movimento muito severo, né, ela também consegue absorver, porque ela tem essa elasticidade, né, ela consegue absorver do que, por exemplo, uma corrente não absorveria e acabaria estourando, porque é uma coisa mais rígida. Né? Ok. A simplicidade da instalação, as exigências mínimas de manutenção, a alta confiabilidade e a adaptação a uma variedade de aplicações também são características de transmissão por correio. Tá? Simplicidade, mínima manutenção, alta confiabilidade, adaptação a aplicações diversas, né? São características, então, da transmissão por correio. Então, se a gente for pegar um exemplo de correio, uma betorneira, né, passamento lá, passando uma obra, vai ter a transmissão, então, do motor elétrico para o mecanismo ali que faz o tambor girar, né, duas, três correias, uma correia. Então, em tudo que é lugar a gente passa, a gente vê correia. Então, é uma coisa muito simples, né? Quando arrebenta, tu vai lá e troca. Né? Tem uma confiabilidade alta, se ela sempre está com a tensão correta, sempre bem esticada, não esticada demais e não esticada de menos, ela vai durar muito tempo. Ela pode ficar exposta também a ambientes não tão, como é que eu vou dizer, tão benéficos para ela, digamos assim. Uma correia de uma betorneira, tá ali no meio da sujeira, no meio da respingo de cimento, sol, enfim, impacto, não é uma coisa muito um ambiente bom para ela, né, controlado, digamos assim. Por exemplo, se fosse essa transmissão por engrenagem, já né, nós teríamos que ter fechado, com óleo, né, tudo diferente. Né? E a correia não, a correia é uma coisa mais bruta, digamos assim, e acaba, então, tendo essa versatilidade grande. Ainda em transmissão por correia, vamos ver alguns tipos e algumas características dela, né? Então, a correia mais usada não, desculpa. A correia mais antiga é esta primeira aqui, que é a correia plana. Aqui, ó, correia plana. Essa correia plana, ela foi muito utilizada, né? Foi a primeira das correias. E ela era muito, muito, muito utilizada mesmo, mas antigamente, né? E ainda ela é utilizada, né, em muitas máquinas. Ela tem algumas vantagens, a correia plana, depois a gente vai falar. Entre elas, a elevada distância entre eixos, né, entre centros, que ela pode trabalhar, então, vários metros. Né? Então, ela era muito utilizada em moinhos antigos, né, enfim. Então, ela é composta, então, por uma camada de atrito, que é uma camada de baixo, um material que resiste um pouco mais a esse atrito. Os cordonéis, né, então, são essas fibras, né, nas correias antigas, né, quando se começou a usar elas, eram de algodão mesmo, né, uma coisa bem bruta, né? E uma cobertura, então, por cima, né, destes cordonéis. Outro tipo, então, que é conhecida como poli-V, tá? São aquelas correias em formato de V, né, que a gente está acostumado a verificar já aí. Ela também tem essas nervuras, então, para facilitar o quê? Vamos pensar, a correia plana. Logo, a polia é plana. E a polia plana, a correia fica dançando para os lados, digamos assim. Já com nervura, não. Com nervura, ela fica naquele canal ali que segura ela, não deixa ela se movimentar. Tá? Então, mas ela tem a mesma ideia. Então, tem uma parte de borracha embaixo, um material um pouco diferente, para proporcionar atrito, né?
Depois tem os cordonéis e uma faixa de cobertura em cima. Tá bom? Outro tipo de correia que a gente tem é a correia dentada, que é a nossa correia sincronizadora. Tá? Então, aqui a gente tem cordonéis, nós temos a cobertura, e além disso, né, acho que não vou dizer todo mundo, mas quem não viu, bota no Google aí e dá uma olhada. Bota ali, correia dentada, né? Vocês vão ver que é a correia do carro, né, do automóvel, que faz a sincronização, então, entre o virabrequim e as válvulas, né, que tem que estar na posição certa para poder abrir as válvulas no momento correto, que o virabrequim está no ponto morto inferior, ponto superior, aquelas coisas de mecânica automotiva, tá? Então, esses dentes de borracha que fazem, né, encaixam perfeitamente na polia para fazer essa sincronismo. Outro tipo, então, tá? Essa aqui, só corrigindo, tá? Essa é a Poly V, são vários Vs, né? E a mais comum, então, são as correias em V convencionais, tá? Que elas têm, são divididas em 5 classes, digamos assim, tá? A, B, C, D e E. A, ela possui um tamanho, tá? Determinado tamanho. A B possui outro tamanho, isso aqui são em polegadas, tá, pessoal? A C, outro tamanho. E esses tamanhos aqui, né, eles são para determinadas faixas de potência. Então, por exemplo, a B, tá? Ali tem o teu detalhe dos cordonéis, né? Dentro dela tem os cordonéis para aumentar a resistência. A B aqui, ó, ela é indicada por uma faixa de potência de 2 a 20. Não sei qual é a unidade aqui, mas deve ser CV, provavelmente. Tá? Então, essa é indicada de 2 a 20. Porém, a sexta, se vocês forem ver, ó, é de 15 a 100. Então, como é que eu vou dizer? Elas se sobrepassam, né? Elas estão, em alguns pontos ali, elas estão, pode ser uma ou outra, né? Sobrepõe, não sobrepassam. Porque, a gente vai ver mais adiante, depende, né, de alguns fatores. Entre eles, a, a aplicação, né? Então, se a gente está aplicando numa condição muito severa, talvez a gente vai ter que usar a correia C, né? Que ela tem uma maior resistência, enfim. Mas se for uma condição mais tranquila, a gente talvez utilize a correia B. Tá? Então, essas são as 5 convencionais, correias V, A, B, C, D e E. Depois, quando nós formos falar em transmissão por correia V, que vai ser mais para o fim desta aula, a gente vai ver essas nomenclaturas. Outro tipo, né, são as correias 3V, 5V e 8V, que são correias de alta capacidade, tá? Correias em V estreita. Então, são correias que têm uma capacidade maior. E aí é outra classe, digamos assim, de correia, tá? A 8V, a 5V e a 3V. Aqui, então, nós temos a especificação, então, das polias para cada tipo de correia. Então, a correia plana, tá aqui, ó, ela possui uma polia abaulada, vocês podem ver na foto que é abaulado, para promover, então, uma trajetória mais estável para a correia, né? Para fazer a correia ficar fixada, digamos assim, no centro aqui, né, para ela não ir para os lados. Se fosse um cilindro totalmente plano, ela iria
correr para os lados, digamos assim. A correia poli-V, né, tem uma polia com vários sulcos lado a lado, né, para poder encaixar essa sua geometria. A correia dentada, né, então ela também, por ela ter esses dentes, né, como mostrado aqui na figura, ela necessita, então, de uma polia, né, que nem esse tipo aqui, aonde tem os dentes, né? Lembra muito uma engrenagem essa polia, né? Então a gente necessita disso. E a polia em V, né? Então tem um sulco também no formato DV para encaixar essa correia ali. Então cada tipo dessas de correia tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? A plana, qual é a desvantagem? Tem algumas desvantagens, né? Não lembro agora da cabeça, mais adiante a gente vai ver. Mas, se não me engano, né? Por exemplo, às vezes, mesmo tendo essa polia abaulada, acaba escapando a correr muito fácil, né? Coisa que na polia em V não ocorre. Mas a plana consegue distância entre centros maiores, beleza, é uma vantagem dela. Mas a correia dentada dá sincronismo. Então, para movimentos precisos, a correia dentada é melhor. Vou dar um exemplo, impressora. A impressora tem uma correia dentada lá dentro, né, com uma poliazinha também. Essas coisas essas maquininhas aí que tem que mexer certinho, tantos milímetros para cá, tantos milímetros para lá, geralmente é com uma polia, uma dentada, né, e uma correia dentada. Tá? Então aqui eu só repeti embaixo aqui os tipos de correia para ficar mais amplo aqui para nós verificar. Tá? Não tem nada novo aqui embaixo. Então, pessoal, algumas características comuns de alguns tipos de correia. Tá? A plana, então, ela tem junta. Junta é o que, pessoal? É a emenda. Então, ela tem junta, sim, é feito. A plana, essa é uma das vantagens da correia plana, agora eu lembrei. Aos poucos a gente vai falando e vai lembrando. A correia plana, tu compra um rolo de 100 metros de correia, de largura tal, espessura tal. Tu compra e tu faz a emenda. Então, essa é uma vantagem. Já a correia em V é aquele padrão e deu. Né? Tu vai comprar aquele 1.800 milímetros de perímetro e já era. Não tem, queria 1.510, não dá. Né? Então, tu vai ter que fazer a tua máquina, né? Tu tá ali projetando, desenhando, e aí, quero uma de tanto. Peraí, vou ter que adequar aqui, aumentar a polia, diminuir aqui, enfim, puxar mais para cá, para lá, para poder usar uma correia padrão. Né? Claro que a gente sempre busca uma correia padrão, né? Mas às vezes não dá, às vezes a gente tem que usar a plana é mais barata, tu compra em metro, qualquer pessoa tem, né? Então, por exemplo, uma empresa grande lá, uma cidade muito pequena, tem bastante correia plana, ele compra aquela correia plana, aquela bitola lá, 20, 30 metros, e deixa lá, guardado, quando arrebentar, quando precisar substituir aquela correia, eles vão lá e fazem ela, né? Então, essa pode fazer, assim como a redonda, tá? Também pode. Intervalo de tamanho, então, de espessura, de 0,75 milímetros, menos de 1 milímetro, né? Até 5 milímetros. Tá? Então, não são muito grossas, assim, não é uma grande correia plana, tá? A distância entre centros, não existe limite superior, tá? Teoricamente, a distância entre centro, né, é infinita. Teoricamente. Tipos de correias redondas. Então, né, aqui figurinha, diâmetrozinho, né? Também tem alguns equipamentos eletrônicos, né? Acho que impressora também tem esse tipo de correia redonda, né? Então,
de 10 milímetros a 20 milímetros, geralmente, e também sem um limite superior. Uma correia em V, pessoal, a dimensão principal é o B, que é a altura desse trapézio. Não tem nenhuma emenda, né? Como eu falei para vocês, ela já vem pronta naquele tamanho, não tem como aumentar, como diminuir, ou comprar em metro e fazer do tamanho que quer, não tem como. Tá? Intervalo de tamanho, geralmente aí de 8 a 9 milímetros. Parece um pouco estranho esses valores, mas tudo bem, é o que está no livro. E a distância entre centros é limitada. Então, né, essa é uma das justificativas aí quando a gente quer usar a correia plana, né, quando é uma distância entre centro grande. E a sincronizadora, então, o P, né, a distância aqui, também não tem nenhuma junta, né, nenhuma união. E o P é 2 milímetros. Então, a transmissão por correia, né, agora a gente vai falar, então, sobre os modos de falha de correias. Beleza. Todos os tipos de correia passam em torno de, pelo menos, 2 polias, que normalmente tem diâmetros distintos. Tá? Geralmente a gente tem uma polia maior, uma polia menor, para dar essa diversificada, não, um aumento, né, ou uma diminuição da rotação. Né? Geralmente a gente quer isso. Com exceção das correias dentadas, né? Com exceção das correias dentadas, é necessário pré-tracionar a correia, uma pré-carga, forçando o afastamento entre as polias, introduzindo uma força estática trativa inicial T0 nos cordonéis. Beleza. Por sua vez, a tração inicial gera uma pressão normal entre a correia e a superfície de contato de cada polia. A tração inicial gera uma pressão normal entre a correia e a superfície de contato da polia. Isso permite a transmissão de potência em virtude da força de atrito disponível em cada interface da correia ou polia. Tá? Então, qual é a ideia? Digamos que a gente tem duas polias, né? A gente coloca uma correia ali. Joia. Uma é motora e uma é movida. Uma polia motora, uma polia movida. Eu ligo a motora. Se aquilo tá frouxo, digamos assim, a gente sabe que não vai transmitir o movimento. Vai girar a motora, a correia vai ficar parada e a movida não vai ser movida. Tá? Então é necessário esticar a correia. Né? Então a gente estica a correia de várias formas. Né? Por exemplo, sei que vários de vocês têm moto. Né? Tu tem que esticar a corrente da moto, regular, né? Senão ela fica bamba. Isso que é uma corrente uma corrente. Né? Então imagina uma correia de borracha, né? Então, precisa ser feito esse trabalho. Além disso, tem outro fenômeno chamado fluência, né? Vocês já conhecem fluência de materiais lá na disciplina de propriedades mecânicas, enfim, que também ela vai perdendo aquela elasticidade com o tempo. Então, é necessário, então, conhecer essa tensão inicial, a tensão do lado bamba, a tensão do lado esticado, o torque a ser transmitido, né? Não adianta a gente dar uma tração inicial, né, esticar ela, pré-tracionar ela, e a gente quer movimentar um torque muito alto, a gente sabe que vai patinar, né? Ela não vai desenvolver aquele movimento, tá? Então, a gente tem que verificar isso também. Quando a potência é aplicada na polia motora, a tração de um lado da correia é aumentada para um valor acima do nível da pré-carga.
em função do esticamento da correia. Enquanto, em um lado, a tração da correia decresce para um valor abaixo do nível da pré-carga. Tá? Então, tentar desenhar... Deixa eu pegar uma canetinha. Isso aqui era para ser uma polia, tá, pessoal? Aqui, ups, não deu certo. Aqui é um lado da correia, aqui outro da correia. O movimento tá nesse sentido aqui. Beleza. Vou botar aqui um W de rotação. Então tá girando nesse lado. Aqui, então tá indo nesse sentido, né? A gente tem uma força, digamos assim, né, positiva. Está sendo tracionado, tá? A gente está puxando, né, este lado aqui. Tá? Do lado do outro lado tem outra polia. E nesse lado aqui, a gente está empurrando. Desse lado aqui, a gente chama de lado bambo, o lado de baixo. Por quê? Porque é negativo, digamos aqui. A gente tem, de um lado a gente estica e do outro lado a gente desestica a correia. Então é isso que ele falou aqui. Ó. Quando a potência é aplicada na polia motora, a tração de um lado da correia é aumentada para um valor acima da pré-carga. Então, antes de iniciar o movimento, a gente tinha ela esticada, né? Na pré-carga, o valor da pré-carga. Quando inicia o movimento, um lado dessa correia vai estar com um valor acima do nível da pré-carga, em função do esticamento da correia, enquanto no outro lado a tração decresce para um valor abaixo do nível da pré-carga. Tá? A extensão da correia com a tração aumentada é chamada de lado tenso ou lado esticado. E a extensão com tração diminuída é chamada de lado frouxo. Tá? Então, aqui, tração TT, tração lado tenso e tração lado frouxo. Tá? A gente não vai usar essa nomenclatura, TT e TF, a gente vai usar a nomenclatura T1 e T2. Tá? Porque às vezes o livro, né, usa, né? Isso aqui é de outro livro, eu fiz um mix aqui nessa introdução, peguei de outro livro. O Stigler, ele usa T1, T2, né? Mas pelo que eu entendi, porque depende do movimento, né? Se for aqui é um movimento anti-horário, se for um movimento horário, vai ser o contrário, né? Vai ser positivo embaixo e negativo em cima. Então é melhor fazer T1, T2 e a gente avaliar, né? Qual é o lado frouxo, qual é o lado tenso. Beleza. Geometria da correia plana e correia redonda. Hoje, de tarde, então, né, eu até pedi um help, professor de matemática, porque eu queria saber de onde saía essa fórmula corretamente. Tá? O professor me ajudou. O que acontece, pessoal? A gente quer saber, né, no primeiro momento, o comprimento da correia. Como é que a gente vai saber o comprimento da correia? A gente tem as duas polias, né? Então temos duas polias aqui, perfeito. Nós sabemos que elas estão a uma distância entre centro de um determinado valor. Só que como descobrir o perímetro dessa correia? Hoje é fácil, né, pessoal? Hoje é facílimo. Hoje nós temos o SolidWorks, o Inventor, qualquer software de desenho. Hoje nós colocaríamos dois círculos, né? Desenharíamos lá no SolidWorks, dois círculos, colocaríamos duas linhas
né? Colocaríamos relações de tangente entre esses círculos, né? E aí a gente pararia as arestas ali que sobraria e selecionaria um medir aqui e daria tantos milímetros, né? Mas antigamente não tinha SolidWorks, né? Então o pessoal desenvolveu um método matemático para achar o perímetro, esse L aqui, ó, tá? Então, qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte: a gente tem duas polias, uma polia menor, de diâmetro Dzinho, e uma polia maior, de diâmetro Dzão. Tá? A polia Dzinho, ela possui um ângulo θ Dzinho menor que 180 graus. Podem ver aqui. Tá? Por quê? Porque a polia Dzinho é bem menor que a polia Dzão. Com isso, ela não pega. Se as duas fossem no mesmo tamanho, né, pessoal? O ângulo Dzinho, o ângulo θ seria igual para ambos, porque eles têm eles teriam o mesmo tamanho, né? Então seria 180 graus. Como essa polia aqui da direita é maior, a gente tem então esse probleminha aí, porque a gente não pode dizer que o θ Dzinho é 180, tá? Então, o θ Dzinho ele é menor, e o θ Dzão, que cortou aqui, tá? Mas tá, é esse ângulo aqui, é maior do que 180. Então, por trigonometria, a gente consegue achar este ângulo aqui, tá? Que é o mesmo ângulo aqui de cima também, tá bom? E estes ângulos, eles são o θ Dzinho, ele vai ser igual ao θ menos duas vezes este ângulo, né? Porque tem a parte de cima e a parte de baixo, né? Duas vezes seno na menos 1 de Dzão menos Dzinho, dividido por 2C, tá? O C, pessoal, é a distância entre setos, tá? Desse negócio. Beleza? Já o θ Dzinho, Dzão, o θ Dzão, ele vai ser o θ, tá? O θ, desculpa, o π mais duas vezes o seno de Dzão menos Dzinho sobre 2C, tá? Beleza. Por quê? Porque nós temos este ângulo aqui, ó, seno na menos 1 de Dzão menos Dzinho sobre 2C, sendo somado aqui ao 180, né, ao π. A gente soma essas duas parcelas aqui. Bom, após manipulações matemáticas, que não vou fazer aqui, tá? Porque me tomou bastante tempo e precisaria ser no presencial, a gente consegue chegar a essa distância desse braço aqui, entre o início entre o início de um ângulo e o início do outro ângulo, que equivale a 1 meio de raiz quadrada de 4C, que é a distância entre centros, menos Dzão menos Dzinho, ao quadrado. Tá? Logo, o comprimento, o perímetro total dessa atividade, dessa correia, seria, então, raiz quadrada de 4C ao quadrado, menos Dzão menos Dzinho ao quadrado, mais 1 meio de Dzão, θ Dzão, mais Dzinho, θ Dzinho. Ok? Beleza. Vou passar. Isso é para correia plana, tá, pessoal? Por quê? Voltando. Por que correia plana? Porque na correia plana, a gente tem aquele caso que eu falei para vocês, a gente projetar e a gente executar a correia, né?
Então, a gente pode dimensionar a correia corretamente para o tamanho que nós planejamos. A correia plana, ela também pode ser uma das vantagens dela, tá? Eu acho que é uma das maiores vantagens dela. Ela pode fazer movimentos reversos. Tá? O que é o movimento reverso? Essa está girando para um lado, tu vira, né? Como é que eu vou explicar? Faz um X aqui com as correias, ó, e essa vai estar girando para o outro lado. Né? Essa está girando para cá, essa está girando para cá. Tá bom? Então fica bem interessante, né? Já a correia em V, tu não consegue fazer isso, né? Pela geometria dela, ela é um V, então não tem como tu fazer esse procedimento. A de sincronismo, mesma coisa, ela tem um encaixe perfeito ali, não tem como ser feito. Beleza. Nesse caso, de uma correia plana reversa, a fórmula é um pouco diferente, tá? O θ, ele é θ mais π 2 seno de dzão mais tzinho sobre 2c. Não tem o θ dzinho e o θ dzão. É o mesmo θ. Tá? E o L, no caso, comprimento dessa correia, vai ser raiz quadrada de 4c ao quadrado menos dzão mais dzinho ao quadrado mais 1 meio dzão mais dzinho, θ. Vezes θ. Tá. Então, como eu falei para vocês, antigamente não tinha softwares de desenho, o pessoal tinha que calcular essas dimensões na mão para poder fazer uma correia da curva. Então, acabei já falando da correia reversa, eu tinha que ter colocado um pouco depois, até aquele slide, né? Mas a correia reversa, então, vamos pensar seguindo essa lógica, tá? Nós temos uma correia motora, uma polia motora, nesse sentido. Logo, essa outra polia, a movida, ela vai estar no mesmo sentido, né? Ficou horrível esse meu sentido. Logo, vai estar no mesmo sentido. Essa está sentido horário, essa está sentido horário. No caso da reversa, a gente tem outra questão, tá? A gente tem... Bom, então, pessoal, esse slide aqui até deveria estar um pouquinho antes, né? Mas, explicando então, aqui nós temos uma correia que não é reversa, né? Então, a gente tem uma polia motora, movimentando no sentido horário, a polia. Logo, elas estão conectadas, né, por uma correia, promovendo, então, um movimento no sentido horário para a polia movida. Tá? No caso de uma correia reversa, então, que elas se cruzam, né, formando um X, ou tem outras opções também, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Aqui na posição C, a gente tem, então, ela no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Tá? Faz essa transposição. Outro tipo, né, de correia reversa é usar duas polias auxiliares para fazer esse mecanismo para alterar essa direção do movimento. Outra vantagem da correia plana, tá, é a mudança de planos, né? Então, a gente tem aqui, então, duas polias. Vocês podem verificar nessas duas vistas como se transfere o movimento. Aqui o movimento, essa polia está com o eixo saindo da tela de vocês, né?
Essa polia aqui, o eixo tá indo na direção dos olhos de vocês. E aqui, no caso, o eixo dessa polia está nessa direção aqui, né? Então, com a correia plana, ela é capaz de fazer esse tipo de trabalho. O que com outros tipos de correia, corrente, enfim, não é capaz. Tá? Então, mais uma vantagem da correia plana. Transmissão por correia plana também é interessante, tá? Para fazer mudanças de transmissão sem embreagem. Então, tu tem um garfo, aqui, por exemplo, de câmbio, que ele é capaz, então, de puxar essa correia para um lado, para o outro, né? Como essa correia, essa polia, né, ela é lisa, é um pouco abaulada, consegue fazer essa transmissão do movimento de um lado para o outro, tá? Ainda, né, a correia plana com velocidade variável, tá? Ela pode transmitir, então, esse garfo pode puxar para um lado, para o outro, e fazer com que esses dois cones, aqui é bem simplificado, né, que esses cones variem, né? Se a gente colocar a parte de cima na parte mais grossa aqui e a parte de baixo na parte mais grossa, a gente vai ter uma transmissão X, né? 100 RPM, digamos. Parte de cima grossa, parte de baixo grossa. Se nós tiver a parte de cima na grossa e a parte de baixo na fina, né, como está mais ou menos desenhado aqui, a gente vai ter uma relação de 200 RPM, né, uma velocidade maior. Né? Enfim, relação lá relativo, né, diâmetro, diâmetro 1 sobre diâmetro 2, né, relação de transmissão. Bom, então, agora, a gente vai falar sobre corpo livre de um elemento infinitesimal de uma correia plana. Tá? Então, agora a gente vai começar os cálculos para determinar a correia plana. Bom, então aqui nós temos uma figura, uma seção infinitesimal de uma correia plana. O que a gente tem aqui? Então a gente tem a correiazinha plana aqui, né? Desenhada. Nós temos aqui o sentido radial. Né? Nós temos um deteta e o teta é o ângulo, o deteta é esse ângulo desta parte infinitesimal, né? Então, é um diferencial do ângulo dessa parte infinitesimal. Nós temos também uma força F, tá? Que é uma força trativa, uma força do lado que está puxando, né? Tá transmitindo a potência. Nós temos, o que é força F? Nós temos uma força normal, que é a força que está sendo aqui, né? Como a gente falou antes, né? A gente tem uma força, uma pré-carga. Essa pré-carga, ela proporciona uma força que a polia faz na correia, que a correia faz na polia. Então, é essa força normal aqui. E, além disso, essa pré-carga, né, esticar ela, nos proporciona uma força de atrito, que está aqui, ó. Coeficiente de atrito vezes a força normal, que é esta forcinha aqui, ó, que está... deixa eu mudar de cor aqui. Opa. Esta força aqui. Né? Além disso, pessoal, a gente tem uma componente muito importante, que é o DS, tá? Que é necessário para calcular a força centrífuga, né? Porque pelo movimento,
a correia, ela tende, pela velocidade, pela massa da correia, ela tende a saltar fora, né? Ela tende a sair da polia. Então, também deve ser considerado essa força centrífuga. E, além disso, tá, a gente tem essa componente F mais DF aqui. Tá? Então, para começar os cálculos, o que a gente faz? A gente tem que descobrir, tá, a força centrífuga. Como é que a gente vai descobrir essa força centrífuga? A massa, esse S é massa, tá? Então, ds, diferencial aqui da massa, a gente pode trabalhar ele como sendo mr de θ, r w ao quadrado. Como que a gente chega nisso, tá? M é massa, é a massa da correia. O R é o raio e o dθ é o ângulo. Então, esse mr de θ é a massa desse elemento infinitesimal, vezes o R e vezes a velocidade angular ao quadrado. A gente consegue aglutinar esses dois R's, né? Então, R ao quadrado, MR ao quadrado, W ao quadrado. E a gente consegue, depois disso, né? Raio vezes velocidade angular ao quadrado, ambos ao quadrado, é a mesma coisa que velocidade escalar ao quadrado. Eu estou em Santa Maria, pessoal, e aqui, não sei se dá para ouvir uma chiadeira, né? Casa do meu sogro, da minha sogra aqui, é do lado quase da base aérea, né? Então, às vezes, passa o jato aqui, daí tem que parar. Tá? Vamos ver se não... Geralmente eles andam de dupla, tá? Então, geralmente vem o segundo aí. Vamos ver se vai vir. Eu falei uma coisa errada aqui, eu vou aproveitar esse momento e vou corrigir. Essa parte tem muito detalhe, sabe? Então, essa parte eu recomendo para vocês, para pegar bem no livro ali e ler. Tá? No livro, passo a passo, é bem certinho essa parte para vocês entenderem da onde saem, né, essas equações aqui que a gente vai ver agora. Então, esse ds aqui, pessoal, esse ds, ele é a força diferencial causada pela força centrífuga, tá bom? Então, a força diferencial causada pela força centrífuga. Então, essa força diferencial causada pela força centrífuga, ela vai ser a massa vezes o R vezes a rotação, que é a força centrífuga, né? Massa R, rotação, ao quadrado. Essa massa e esse R, né? O R pode ser aglutinado em R quadrado, W quadrado, dθ, ok. R quadrado, W quadrado é velocidade escalar ao quadrado. Então, R quadrado vezes velocidade angular ao quadrado é igual a velocidade escalar ao quadrado, vezes a massa, vezes dθ. Tá? Isso, então, resulta, né, na força centrífuga vezes dθ. Tá? Esse é o ds, que é a nossa diferencial, força diferencial. Força centrífuga vezes dθ. Depois disso, então, a gente descobre essa parcela que nós não tínhamos, né? Que era uma incógnita. A gente faz o somatório das forças radiais. Então, no sentido radial, nesse sentido aqui. Então, a gente pega força radial. Menos dF mais dF, dθ sobre 2. Tá? Por quê? Esta parcela aqui decomposta no nosso ângulo dθ, né? Então, isso aqui está em ângulo, então a gente tem que decompor, né? Logo, então,
nós temos menos df mais df, dθ sobre 2, menos também o f também tem que ser decomposto, né? Porque ele está horizontal, mas a gente tem um ângulo, então ele tem uma parcela radial, né? Ele está radial, axial, né? Mas a gente tem uma parcela radial. Então, f dθ sobre 2, mais, agora sim, o dn, que é a nossa força normal, né? Mais o dn, nossa força normal, e mais o nosso ds. Tá? Os outros membros são negativos, tá? Porque tem um sentido negativo, e o nosso dn e o nosso ds estão no sentido positivo. Ok. Depois disso, então, ignorando o termo de ordem maior, que é este termo aqui, né, o menos df, menos f mais df, a gente consegue achar que a força normal ela é igual a f de θ menos ds. O ds nós conseguimos achar aqui. Beleza. Indo para as forças tangenciais, então era radiais, tangenciais, não axial, como eu falei, a gente consegue fazer o somatório das forças tangenciais, tendo menos F dN, né, que é a força de atrito, menos F, mais F dF igual a zero. dF vai ser igual a F dN, que vai ser igual a F, né, coeficiente de atrito, força de θ, menos F ds, que é igual a F de θ menos Fmr ao quadrado W ao quadrado de θ. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma equação diferencial de primeira ordem não homogênea. Tá? Então, colocando no formato de equação diferencial de primeira ordem não homogênea, a gente tem este formato aqui, né? Homogênea é aquela que é igual a zero, essa não é igual a zero, é igual a menos f mr ao quadrado w, tá? Beleza. Para uma solução de uma equação diferencial não homogênea de primeira ordem, tá? A gente tem, né, um procedimento a se seguir. Qual é ele? O nosso f, que é o que a gente quer achar aqui, é igual a, né, uma constante arbitrária, vezes exponencial df de θ, mais mr ao quadrado w ao quadrado. Para a gente descobrir, então, os valores de f, nós temos que colocar, então, condições de contorno. Tá? F em θ igual a zero, tá? É igual a F2. Tá? E aí, o A nosso vai dar F2 menos este valor aqui. Ok? Em θ igual a zero. O ângulo zero, né? A gente pega este valor aqui, coloca na nossa equação diferencial e aplica, né? Então, uma aqui já foi, né? Aplica a segunda condição de contorno. Tá? Aplicando a segunda condição de contorno, então, θ agora é igual a φ, a gente vai ter o que a gente chama de θ1, de F1, força 1. Força de um lado da correia. A gente vai ter o F1 e o F2. O F1 vai ser igual ao F2 menos mr ao quadrado w ao quadrado, exponencial de f φ, mais mr ao quadrado w ao quadrado. Tá? Depois, a gente consegue fazer, colocar, né, numa ordem que a gente consegue transformar, então, em F1 menos
mr ao quadrado, mr ao quadrado, w ao quadrado, sobre F2 menos mr ao quadrado, w ao quadrado, que isso aqui vai ser igual esse mr ao quadrado, w ao quadrado, força centrífuga. Isso aqui vai ser igual a F1 menos FC, F2 menos FC. Vai ser igual a exponencial, então, coeficiente de atrito vezes o ângulo φ. Tá? Logo, a gente chega na relação final aqui. Após algumas manipulações, F1 menos F2. O que é o F1 e F2, pessoal? Só para nós deixar certinho aqui. F1, F2. Tá? Então, é a força presente em cada um dos braços aí da correia, tá? Só para deixar claro. Então, F1 menos F2 é igual a F1 menos a força centrífuga, exponencial de F vezes φ, menos 1, sobre exponencial de F vezes φ. A força centrífuga a gente pode determinar como sendo um W, um ômega, W, vezes V ao quadrado sobre G, aonde o W ele é igual ao peso específico vezes a largura vezes a espessura. Tá? E a velocidade é πdn, a 100 metros por segundo. Tá? E geralmente a gente tem rotação, né? Então tem que transformar em velocidade escalar. Beleza. Força e torque na polia. Tá? Então, aqui eu falei para vocês, ó, o lado F1 e o lado F2. Tá? Nós temos uma polia com torque T, com diâmetro D, tá? E essa força F1 mencionada, ela vai ser o quê? Tá ali, ó. F1 vai ser Fi, que é conhecida como pré-carga, tração inicial, mais a força centrífuga, Fc, mais delta F. Tá? Vou apagar porque está escrito bonitinho ali em cima. O que é o delta F, pessoal? O delta F é o torque dividido por 2. Delta F é a variação, né, da força, a tração causada pelo torque transmitido. Então, se nós pegar o torque e dividir pelo diâmetro, nós vamos ter em força, né? Então, a gente vai ter, neste caso, que na parte superior, Fi mais Fc mais delta F, então vai ficar Fi mais Fc, pré-carga mais força centrífuga mais o torque dividido por D. E o F2 vai ser pré-carga Fi mais Fc menos delta F', né? Que vai ser, então, Fi, força pré-carga, tração inicial, mais Fc, tração circunferencial causada pela força centrífuga, mais Td, T sobre D, que é o torque em relação ao diâmetro, a força, então, realizada. Tá? Então, aqui a gente tem uma importante relação, né? Que a força a ser transmitida, ela é o torque dividido por 2, né? Dividido por D, desculpa, não por 2, por diâmetro. Então, essa diferença entre os lados aqui, ó, F1 menos F2 vai ser TD dividido por 2. É o que está aqui, ó. F1 menos F2 é igual a 2T sobre D, que é o TD dividido por 2. Né? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, fica 2T sobre D.
Ok. Logo, fazendo algumas manipulações, a gente vai ter que F1 mais F2 é igual a 2Fi mais 2Fc. Tá? Se nós somar as forças F1 e F2, somando isso aqui, ó, F1 mais F2, os T sobre D se cancelam, e a gente tem 2Fi mais 2Fc, como está aqui colocado. Se nós isolarmos, tá, o Fi, a gente vai ter F1 mais F2 dividido por 2, menos a força centrífuga, como a pré-carga. Tá? Pré-carga, então, em função das forças 1 e força 2, menos a força centrífuga. Se nós pegarmos a força centrífuga, desculpa, a tração inicial e dividir pelo torque, né, pela força aplicada, a gente consegue, após algumas manipulações matemáticas, chegar nessa equação 17.9, que é a nossa equação para a força, a pré-carga em uma correia plana, tá? Que ela é torque dividido por D, dividido pelo diâmetro, exponencial dF vezes φ mais 1, sobre exponencial dF vezes φ menos 1. É uma equação bem simplificada, né, bem fácil de aplicar. Então, precisa do torque, do diâmetro da polia, do coeficiente de atrito e do ângulo. Tá? Então, chegou-se, né, depois dessa manipulação matemática toda, aqui em cima que eu não entrei em detalhes, chegou-se, então, neste caso aqui. Tá? Então, bem importante essa equação. Então, pessoal, além disso, então, colocando, agora nós temos esse Fi, tá? Colocando ele aqui na equação, tá? A gente tem o F1 como Fi mais Fc mais T sobre D. Então, como aqui a gente achou um T sobre D, a gente pega esse Fi e passa toda essa exponencial aqui multiplicando para o outro lado, a gente tem, então, essa equação. Fc mais Fi vezes a exponencial aqui. Tá? A gente consegue, então, fazer que Fc mais todo esse cálculo aqui, após algumas manipulações também, o nosso o F1, desculpa, não, F1, a força em um lado da correia, né, em um braço da correia, é Fc, força centrífuga, mais a pré-carga, 2 vezes exponencial, de F vezes φ, exponencial dF vezes φ mais 1. Fazendo o mesmo cálculo, agora, porém, em vez de um positivo, é um negativo aqui. Fazendo a mesma simplificação, a gente vai chegar no F2 como sendo Fc, F2 igual a Fc, mais Fi, carga, vezes 2 vezes 2 sobre exponencial de F θ mais 1. Então, essas são as equações para correia plana, tensões, correia plana, F1, F2 e Fi. Eu falei força 1, força 2, vai ser tensão, tá, pessoal? Então, aqui, ó, nós temos um gráfico bem bacana. Tá? O F1, no caso, é a tração no lado esticado. E o F2 é a tração no lado frouxo. O que é importante a gente ver aqui? São duas retas feitas, tá? E aqui mostra a importância da pré-carga. Tá? Então, aqui está o torque. Então, é importante a gente fazer o torque transmitido. É importante fazer a pré-carga, porque se o torque
for muito elevado a ser transmitido e nós tiver uma pré-carga insuficiente, não vai transmitir o movimento, vai patinar a correia. Tá? Então, esse gráfico mostra isso, né? Vendo que, só verificar aqui certinho. Vendo que, então, a gente tem a tração inicial, ela precisa ser diferente, ela precisa ser suficiente, né? De modo que a diferença entre a curva F1 e F2, tá? Seja suficiente, né? Seja 2t sobre 2. Tá? Sem qualquer torque transmitido, a tração mínima possível para a correia é F1 igual a F2 igual a FC, tá? Sem nada ser transmitido. Mas a gente tem que verificar, então, que este torque, tá, seja transmitido. Né? Quando houver um torque, a gente tem que verificar se ele vai ser transmitido de uma maneira correta. A potência transmitida, pessoal, o cálculo dela é um cálculo relativamente simples. Tá? A gente tem H, que é potência, igual a F1 menos F2. F1 menos F2 é o torque, né, pessoal? Vezes velocidade escalar. Né? Torque vezes velocidade é igual a potência. Né? Então, está aqui a resposta. F1 menos F2 é a mesma coisa que 2 torque, né? 2T sobre D, né? No nosso caso. Os fabricantes fornecem especificações para suas correias que incluem a tração admissível, FA, ou tensão AL. A tração é expressa em unidades de força por unidade de largura. A vida das correias é geralmente de vários anos. A severidade do flexionamento na polia e seu efeito na vida da correia são refletidos em um fator de correção de polia, CP. Velocidade em excesso e seu efeito na vida da correia são refletidos em um fator de correção de velocidade, CV. Para correias de poliamida e uretano, CV igual a 1. Para a correia de couros, tem uma tabela específica, uma figura específica. O fator de serviço KS é utilizado para afastamentos das cargas em relação ao valor nominal, aplicado à potência nominal como HD, potência de projeto, igual H nominal, vezes o KS, fator de carga, fator de serviço, vezes o coeficiente de segurança. Tá? ND, coeficiente de segurança. A F1A, tá? É a tração admissível máxima ou permissível. Ela é composta, então, por FA, que é a tração admitida ou permitida pelo fabricante. O B, a largura da correia, porque a gente falou que é por unidade de largura, né? Tanto que está aqui, ó, Newton por milímetro, a velocidade, a tração admitida. O CP, o fator de correção de polia, que é da tabela 17.4. E o CV, que é o fator de correção de velocidade. Então, essa é a fórmula para verificar, né, da tabela, colocar esses fatores de correção, para nós verificarmos se o nosso cálculo que a gente fez lá da F1, se essa correia aqui vai resistir. Tá? Então, aqui nós temos um fator de correção de velocidade. Tá? Tem aqui. Aqui nós temos a velocidade na abscissa, na ordenada nós temos o fator de velocidade. E aqui nós temos as espessuras das correias para couro, para correias de couro. Fator de correção da polia para correias planas. Então, a gente tem o CP, né? Correção da polia. Couro, poliamida, os tipos de poliamida. Os diâmetros das polias pequenas, tá? E aí,
os fatores de correção. Bem simples. Os passos para análise, então, de uma correia plana. Tá? Os passos para análise de uma transmissão por correia plana podem incluir encontrar o F vezes φ por meio da geometria do acionamento da correia por correia e atrito. Por meio da geometria da correia e velocidade, encontrar o FC. Por meio do torque igual, nessa forma, encontrar o torque necessário. Por meio do torque, encontrar a tração necessária. Encontrar F2 por meio de F1A menos F1A menos F2. Por meio da equação I, encontrar a tração inicial necessária, Fi. Verificar o desenvolvimento do atrito, tá? Usando essa equação aqui. E, por último, encontrar o fator de segurança. Esse passo a passo é bem importante para o desenvolvimento de exercícios aí, tá? Aqui tem algumas propriedades, tá? De algumas correias planas e redondas, tá? Então, diâmetro mínimo da polia, tamanho, especificação, peso específico, coeficiente de fricção, tração permissível por unidade de largura. Então, tem tudo aqui, tá? Aqui, então, a gente tem os tamanhos mínimos, tá? Para ter polias, tá? Que é um fator bem interessante, bem importante para a gente ficar cuidando, né? Porque a gente não pode botar uma polia muito pequena, né? Então, tem que ter um tamanho mínimo. Aqui, para correias planas, a altura do abaulamento, né? E diâmetro das polias ISO para correias planas, tá? Então, diâmetro, altura da coroa. Então, tem os dados aqui, tá? E aí, nós chegamos no nosso exemplo. Bom, pessoal, então, a gente viu, né, todas as formulações, todos os conceitos relacionados à correia plana nessa primeira parte da aula, né? E então agora vamos para a segunda parte, que é a resolução de um exercício. Tá? Então é um exemplo 17.1 do livro. Então ele diz o seguinte: uma correia plana A3, então já nos disse o modelo da correia, né, A3 de poliamida, com 150 milímetros de largura, é utilizada para transmitir 11 kW sob condição de choques leves em QS igual a 1,25. E o fator de segurança igual ou maior de 1,1 é apropriado. Ok. Os eixos de rotação das polias são paralelos e estão no plano horizontal. E os eixos distam de 2,4 metros, 2 metros e 40 centímetros. A polia motora de 150 milímetros roda a 1.750 revoluções por minuto, de tal forma que o lado bambo é o de cima. Tá? Então, agora o lado bambo é o de cima, o lado tenso é o de baixo. Pelo sentido da rotação, sentido anti-horário. Beleza. A polia movida tem 450 milímetros de diâmetro. Já, então, né, ele disse, ver figura 17-10. O fator de segurança deve referir-se a exigências não quantificáveis. Letra A. Calcule a tração centrífuga Fc e o torque T. Letra B. Calcule os valores permissíveis de F1, F2 e Fi e da potência permissível HA. Calcule o fator de segurança.
É ele satisfatório? Então, vamos lá. Aqui nós temos a foto, né, a imagem. Então, uma polia de 150, uma polia de 450, uma correia de 150 por 3,3, que é esta polia A3, 11 quilowatts de potência para transmitir, um peso específico de 11 kilonewtons, peso específico, né, por metro cúbico, diâmetro 150, diâmetro maior 450. Ok. Calcule a tração centrífuga FC e o torque T. Então ele quer que nós calculemos, né, a força centrífuga e o torque. A força centrífuga, tá, ela é a, a massa, né, específica, não, massa específica não, é o peso específico vezes a largura vezes a espessura vezes o peso específico, né, que por metro. Então, é a massa. Massa sobre a gravidade vezes a velocidade ao quadrado. A massa, a gente calcula aqui, então, 11.000 newtons por metro, né? Kilonewtons por metro, vezes 0,15, que é a largura da correia, vezes a espessura, que é 0,0033. Isso dá 5,4 newtons por metro cúbico. Sobre a gravidade, 9,81, vezes a velocidade, 13,7 ao quadrado. Velocidade sai da onde? Velocidade é igual a π dn sobre 60, né? Então, 13,7 metros por segundo. Π dn, n rotação, d diâmetro, sobre 60, tá? Para ficar por segundo. Então, 13, 5,4 e 9,81, a gente tem 103 newtons de força centrífuga. Beleza. Depois disso, nós temos o torque, tá? O torque, ele pode ser, então, como, né, potência é igual a torque vezes velocidade, né? Nesse caso, então, desculpa, peraí. Deixa eu ver aqui. Certinho. A fórmula certinho. Potência é igual. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O torque, né, a potência é igual a potência nominal vezes o KS vezes o ND. KS, fator de serviço, ND, fator de projeto, né, coeficiente de segurança. Então, esse é o HD, tá? Potência de projeto. Então, potência é força ou torque vezes velocidade. Então, vamos lá no exercício. Aqui. Torque vezes a velocidade, ó, 2πn, né, sobre 60, 2πn sobre 70 vezes a torque, né, se nós passar multiplicando para cá, isso aqui é potência, igual a potência nominal vezes KS vezes ND. Tá? Aí, isolando o torque, como foi já feito direto aqui, né, nós vamos ter, então, um torque de 82 newtons por metro. Tá? Ali. Ok. O torque e a força centrífuga foram achados. Tá? Eu nem falei dessa parte inicial aqui, porque isso aqui vai precisar mais adiante, tá? Então, nem falei. Então, até vou apagar ali para não chamar a atenção de vocês. Depois a gente retorna. Essa era a letra A.
Tá? Então, vamos para a letra B. A diferença necessária para... Opa, vamos ler a letra B, né? Calcule os valores F1, F2, Fi e a potência permissível HA. F1, então. A diferença necessária F1A menos F2 para transmitir o torque é dado por essa equação, né? F1A menos F2 igual a 2 torque dividido por T. Torque nós temos, então, 2 vezes 82 sobre 0,15 igual a 1.093 newtons. O que é FA, pessoal? F1A é a força 1 admissível. A paia da admissível, que a gente consegue calcular encontrando as dimensões da correia, tá bom? As dimensões e as características dessa correia que foi dada. Da tabela 17.2, ó, o FA ó, é 18 kN por metro, tá? Para uma correia de poliamida, o CV é igual a 1 e o CP 0,7. Então, o nosso FA1 tá? F1A, desculpa, é B vezes o FA vezes o CP vezes o CV. O que é o FA? O FA é tabelado, nominal, condições perfeitas. O CV e o CP são condições de aplicação. Tá? E o B é a largura, porque ela depende da largura. Né? Então, o nominal, que está lá na tabela 17.2, é aquele lá, é newtons por metro. Tá? Aí aqui tu coloca os fatores, né, de correção e coloca a largura da correia para ter o FA1, né, ali nosso, né? F1A. Então nós temos P 0,15, FA da tabela 18.000, CP 0,7 e CV 1. Então nós temos 1.890 newtons, tá? Aqui nós temos que F1A menos F2 é 1092. Então, 1093. Então, a gente joga aqui, isola o F2 e a gente vai ter 797 newtons. Então, aqui também temos respostas, tá? Resposta. O F1 calculado com base na força admissível, tá? E nos fatores de correção. E o F2 com base nessa relação calculada aqui, que é a relação F1A menos F2. A força, a pré-carga, ela pode ser considerada como F1A mais F2 sobre 2, menos a força centrífuga. Logo, a gente consegue somar esses dois, dividir por 2, né, que nós já tínhamos os valores aqui em cima, menos a força centrífuga que nós já calculamos, e nós temos uma pré-carga de 1.240 newtons. Tá? A combinação de F1A, F2 e Fi transmitirá a potência de desenho, né, do projeto de 11 kilonewtons vezes 1,25, que é o fator de serviço, vezes 1,1, que é o fator de segurança. 15,125 kilonewtons. E protegerá a correia. Tá? Então, ok, certo, protegerá a correia. Visto que ele pediu ó, uma condição, transmitir 11 kilonewtons, mas com a condição de choque leve, com o fator de segurança, né, isso aqui torna 15. Ok. Fora kilonewton ou quilowatts? Quilowatts, desculpa. É potência, né? Quilowatts. Então, isso aqui é 15 quilowatts. Verificamos o desenvolvimento do atrito, tá? Da equação 17.7 para F', né? Coeficiente de atrito linha.
Então, é uma equação do que vai dar aí um resultado. A gente vai colocar os F1, F2, F6 aqui, né? Para chegar em 0,31. Na tabela 17.2, 7.2, o F é 0,8. Uma vez que o F' é menor que o F, tá? Então 0,314 é menor do que 0,8, não há perigo de ocorrer deslizamento. Então não vai patinar a correia. A letra C calcula... Só voltando um pouquinho. Ó, Tabela 17.2. Tu falou que o F é 0.8. Como é que você determinou na tabela ali? Porque tem vários 0.8 aí. aqui, ó, poliamida, se não me engano, era 0,3, né? Coeficiente de fricção, 0,8. A3, né? Ela diz, ó, aqui, ó, poliamida, a correia plana, A3 é poliamida. Verdade. Tá. Obrigado. Falou. Letra C, calcule o fator de segurança. É ele satisfatório? Isso aqui é meio bobagem, né? Porque a gente fez tudo já dando o fator de segurança de 1.1. Lógico que se nós fizermos o inverso, né? O H, que é 15.125, dividido por o H nominal KS, que é 11 e 1,25, vai dar 1.1 como esperado. Sim, a gente colocou em todos os cálculos 1.1, né? Óbvio que vai retornar. Pessoal, aqui nós temos, né? Então, nesse novo slide, então terminamos o outro exercício. Temos os esquemas de tracionamento de correias. Tá? Então, existem alguns tipos, né, esquemas. Primeiro, é uma polia intermediária pesada. Então, uma polia aqui pivotada, ó, que tem um determinado peso, digamos que tem chumbo, sei lá. E ela pressiona essa correia e faz ela esticar, faz tracionar. Outro esquema, esse sim muito utilizado na parte industrial, o motor ele está conectado a uma base também pivotada e a própria massa do motor faz esticar a correia. Aqui. Então, aqui o diagrama de corpo livre, né? As reações de apoio no pivô. Aqui a massa, W, né? F1 e F2, as forças. Então, esse é muito utilizado, né? Montagem de um motor pivotado. Geralmente, como é que é? A betorneira lá, né, que eu estava falando, é dessa maneira. Muitas máquinas são dessa maneira. Às vezes o pessoal bota um parafuso rosqueado aqui para dar mais uma tensãozinha ainda. Né? Então, são maneiras que o pessoal usa. E a outra maneira, tá, é uma tração induzida por uma catenária. Tá? O que é essa catenária? É a própria força-peso, digamos, né, da correia. Então, também é uma maneira de tracionar a correia. Então, uma relação da depressão à tração inicial. A tração inicial é chave para o funcionamento da correia plana. Tá? Há maneiras de controlar a tração inicial. Uma consiste em colocar o motor e a polia motor em uma placa de montagem pivotada, de modo que o peso do motor, da polia e da placa de montagem e uma parte do peso da correia induzam a tração inicial correta e a mantém, tá? Que é o que nós estávamos falando. Uma segunda maneira é a utilização de uma polia intermediária carregada por mola, ajustada à mesma tarefa. Ambos os métodos acomodam o estiramento temporário ou permanente da correia. Tá? Vou ver aqui a figura que a gente acabou de ver.
Visto que as correias planas foram usadas para grandes distâncias entre centros, o peso da correia em si pode fornecer a tração inicial. A correia estática deflete a uma curva aproximadamente catenária, e a depressão de uma correia reta pode ser medida contra um fio de música esticado. Isso permite uma maneira de medir e ajustar a depressão. Com base na teoria da catenária, a depressão está relacionada à tração inicial por dip, depressão, L, distância entre centros ao quadrado, vezes peso da correia, sobre 8 vezes a tração inicial. Tá? No exemplo 17.1, a depressão correspondente a 1.200 newtons, que é a FI, né, que a gente calculou no exercício, deveria ser, então, de L era 2,4, a distância entre centro, o peso, né, da correia era 5,4, o 8 é 8, e o FI era 1.240. Tá? Isso correspondia a uma depressão de 3,2 milímetros. Se aquela correia tivesse uma depressão de 3,2 milímetros, né, aquela curva fosse de 3,2 milímetros de depressão, ela atingiria a tração inicial, nós não precisaríamos colocar nada. Tá? O próprio peso, né, da correia faria a tração. Então, às vezes, a gente olha uma correia plana, né? Quem já teve a oportunidade de verificar aí na prática, correias planas de moinhos, de engenhos, né? Eu falo sempre moinhos e engenhos porque é onde eu vi, né, a maior parte das correias planas e com distâncias grandes entre centros, né? Ela geralmente ela é meio no formato de uma catenária, né? Então acaba que ela faz essa tração inicial, né? Beleza. Projete exercício 17.2, né? Projete uma transmissão por correia plana para conectar eixos horizontais a 4,80 metros entre centros. A razão da velocidade deve ser 2,25 por 1. Então, ele não deu os diâmetros, ele deu já a razão. A velocidade angular da polia menor, da motora, né? Polia motora menor é 860 revoluções por minuto. E a potência nominal transmitida deve ser de 44.760 watts. Potência nominal, H non, sob condições de choque leve. Então, função, né? H non, H nominal, 44.760 watts. Rotação, 860. Razão, né? 2,25 por 1. KS, choques leves, 1,15. C, distância entre centros, 4,1. Fator de desenho, né? Ele chutou 1 aqui, o fator do projeto, 1,05. Tração inicial a ser mantida é o método da catenária, né, que é o método da depressão. Material da correia, poliamida. Geometria de transmissão, tesão e desenho. Então, vai ser duas polias, né, uma menor e uma maior. Espessura da correia T, largura da correia D. Os últimos 4 itens poderiam ser variáveis de desenho. Tomemos primeiro algumas decisões. Tá? Então, esses últimos itens aqui, eles podem variar, né? Então, como eu falei para vocês, como projetista, vamos fazer uma tabela, colocar diversas geometrias, materiais, espessuras, e verificar qual atende melhor para vocês no custo final do projeto, enfim. Primeiro, ele já assume que a diâmetro da polia menor, dá um chute inicial, 400 milímetros. Logo, a polia maior, com aquela relação de 2,25, vai ser de 900 milímetros. Ele já utilizou a correia A3, de espessura 3,3, CVD1, né, que
foi a mesma que a gente utilizou no exercício passado. Entendeu? Então, ok. Agora, há uma decisão de projeto restante a ser tomada. A largura da correia B. Como tomar essa decisão? Como dizer a largura da correia B? A gente não tem nada que a gente possa dizer, né, a largura da correia B. Então, nós vamos achar o F1A, que é aquela fórmula, né, com base no H nominal, no CV e no CP, né? A gente vai achar isso, o FA nominal, né, FA, e vai deixar o F1A em função de B. Então, calculando B vezes 18.000 vezes 0,94, que é o CP, vezes 1, que é o CV, a gente vai ter 16.920 B newtons. Tá? Então, vezes B, newtons. Bom, então como é que a gente calcula o FA, F1A? P vezes 18.000, que é o FA admissível, né, lá da tabela 17.2. Depois, a gente usa o CP da tabela 17.4 e o CV aqui, que foi dado do problema, né, foi selecionado pelo problema também. E a gente vai ter 16.920 P-newtons. Tá? A nossa potência de projeto, ela é a potência nominal, que foi dada, o KS, o fator de serviço, e o fator de projeto. Então, se nós multiplicarmos isso aqui, nós vamos ter 54.047 watts. Esse valor me parece um pouco estranho, mas acho que vai dar certo. Eu acho que fazendo esse cálculo que vai dar certo. Eu não conferi aqui no... Por favor, confiram essa multiplicação para mim. Me pareceu estranho no primeiro momento, 1,15 vezes 1,05, sair de 44 para 54, mas tudo bem. Bom, o torque é o projeto. Beleza, fechou então. O torque, então, é a potência do projeto, HD, sobre 2πn, sobre 60, né? Então, o torque vai dar 600 Nm. Beleza. Depois disso, a gente calcula, faz o desenvolvimento, né, da fricção. Então, para fazer esse desenvolvimento, que é a exponencial de F, coeficiente de fricção, vezes o φ, a gente assume que o φ ele é igual ao θd, que é igual a π menos 2 vezes seno, ddzão menos dzinho, sobre 2 vezes o c. Tá? Isso vai dar em radianos 3,037. Colocando nessa expressão aqui, exponencial de F vezes φ, lembrando que a gente viu lá na tabela que o F era 0,8, a gente vai ter esse valor 11,35. Para estimar a tração centrífuga FC, a gente precisa, então, da massa, né, lá, Newton por metro, a gravidade e a velocidade. Isso a gente vai ter o quê, então? Peso específico da correia, vezes a largura da correia, que nós não temos, então vamos deixar em função disso, vezes a espessura. Então, a gente vai fazer 11.400, buscado da tabela também, B, 0,0033, que é a espessura. A gente vai ter 37,6 B Newton por metro. A velocidade é πdn sobre 60, né, para ficar em metros por segundo, vai ser 0,4, que é o π, que é o d, n, 860, sobre 60, vai ter 18 metros por segundo.
Colocando na fórmula, então, 37,6b vezes 18 ao quadrado, sobre 9,81, a gente vai ter 1.241,8 B newtons. Tá? Para as condições de projeto, isso é, no nível de potência HD, usando as equações, a gente tem, então, F1A menos F2 igual a 2T sobre D. Onde 2T sobre D é igual a 2 vezes 600, que é o torque que nós já tinha visto, sobre 0,4, que é o diâmetro, que é igual, então, 3.000 newtons. Logo, F2 vai ser igual a F1 menos F1 menos F2, que vai ser igual, então, a 16.920B menos 3.000. Então, a gente não tem o F2, né? Isso fica em função de B. Ok. O FI, a pré-carga, tensão de pré-carga, é F1A mais F2 sobre 2, menos o FC. Aí também tem esse B aqui atrapalhando, né? E o FI, ele fica igual, então, a resposta 15.648 vezes B menos 1.500 mil. Fazendo o desenvolvimento, né, em atrito, né, então a gente vai ter o quê? Ln de F1A menos FC, F2 menos FC. Tá? Fazendo isso, também a gente fica com essa equação, né? Também sem solução. Porém, nós temos o F θ. Nós calculamos aqui, ó, 11,35. Agora a gente consegue isolar esse B, tá? Então, resolvendo essa equação para a largura da correia, que é o que a gente quer, o B, tá? A gente consegue, então, isolando aqui B, a gente consegue chegar a 210 milímetros essa correia, de largura dessa correia. Então, beleza, a gente tem a largura. Agora, se a gente substituir esse 210 aqui nesses B, nós vamos ter os FI, os FA, F1A, F2, tá? Mas, o que o exercício faz? Essa é a correia mínima de largura, né? Mas a gente tem que procurar alguma largura comercial. Então, uma correia com largura maior que 210 desenvolverá atrito menor do que 0,8, que é o nosso limite, tá? Então, o mais correto seria utilizar uma correia de 250 milímetros de largura. Com isso, né, nós teríamos uma FC, então, substituindo o B por 0,25, uma FC de 310 newtons, uma F1A de 4.230 newtons, uma F2 de 1.230 e uma FI de 2.420 newtons. Tá? A potência transmitida seria F1A menos F2 vezes velocidade, seria 54.000 watts. E o nível de desenvolvimento de atrito para 250, né? Para esses valores agora, todos aqui. Então, a gente coloca nesta fórmula. E o nível de atrito para 250 milímetros de largura seria 0,477. Que é menor, né? Do que 0,8. Portanto, satisfatório. Se houvesse uma largura de correia de 225 disponível, a análise mostraria que F1A seria 3.807, F2, 811 newtons, F1, 260 newtons, e o F', 0,63. Com uma figura de mérito disponível, né, que é aquilo que a gente fez lá em molas, em elementos 1, refletindo o custo, correias mais grossas, A4 ou A5, nós estávamos usando o A3, né, poderiam ser examinadas para determinar qual das alternativas satisfatórias é melhor. Da equação 17-13, a flecha catenária, né, o D, seria de 11 milímetros, né, considerando o quê? L ao quadrado, 4,8 ao quadrado, a massa da correia, 37,6 vezes 0,25, vezes 8 vezes
FI. Tá? Isso daria 0,011 metros, que dá 11 milímetros. Com 11 milímetros de deflexão, tá? Nós teríamos, então, a pré-carga correta, satisfatória. Ah, mas essa pré-carga só com 11 milímetros? Sim, só com 11 milímetros ela seria atingida. Aqui, pessoal, interessante a gente verificar a variação das trações. Então, acabamos aquele exercício, né? A variação das trações em correias planas flexíveis em alguns pontos durante a passagem da correia. Tá? Então, nós temos uma correia no sentido anti-horário, tá? F1 e F2. E aqui tem os pontos, tá? Então, vamos começar pelo ponto A. Sentido anti-horário, aqui é positivo e aqui estamos negativo. Ponto A, então, o que nós temos? Nós temos a F1, correto? F1. Aqui, ó. F1. Ponto A está aqui. Então, a F1 está num patamar de tensão elevado. No ponto B, o que nós temos? O início do contato com a polia. Também, ainda em um patamar elevado. Porém, quando ela vai passando pela polia, vai caindo a tensão, porque ela começa a afrouxar. Então, está aqui caindo até o ponto C, que é o ponto totalmente frouxo dela. Do ponto C ao ponto D, ela continua frouxa, até o início do ponto E. Do ponto E em diante, ela começa a esticar de novo, tracionar de novo. E aí, do ponto E ao ponto A novamente, ela estica, né? Ela fica tracionada. Aqui é negativo, em cima positivo. E esse é a variação da tração passando, né, por esses pontos. Beleza. Pessoal, terminamos por aqui, então, hoje. Tá? Na próxima aula, a gente retorna. Tá? Retorna a esse conteúdo, né? Mais focado, então, em correias V e correias e correntes. Tá bom?